Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 10 até o 15. Juízes 2, 10 ao 15. Amém? Juízes 2, 10 ao 15, diz assim: Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam à batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Amém? A igreja pode se assentar? Eu não vim trazer juízo sobre a vida de ninguém, mas eu acredito que nós temos um assunto importante a ser tratado aqui nesse texto. Quero só dar alguns detalhes do livro de Juízes para vocês antes da gente iniciar. O livro de Juízes, ele conta os fatos que aconteceram cerca do ano de 1380 antes de Jesus. E eles narram os fatos em torno de 350 anos. Então, de 1380 para mais ou menos aí 1030 antes de Cristo. Esse período é a história que vai do primeiro capítulo até o último. E a história que o livro de Juízes narra é o início da história de Israel na sua terra, a sua terra prometida. A grande bênção de Deus havia chegado sobre a vida deles. Mas o livro também nos fala algo interessante. O que era para ser somente bênçãos, em muitos momentos se tornou pesadelo. E desses 350 anos passados em Canaã, mais ou menos 100 foram anos de opressão, de sofrimento, de luta. Então veja, irmãos, 30% desse tempo, em vez de bênção, foi só pesadelos, né? E o livro de Juízes, ele conta com 7 ciclos de abandono do Senhor, sofrimento, arrependimento e restauração. Um livro bastante conhecido e muito interessante para nós. Quero só que você crie aí na sua mente o cenário que nós estamos diante dele. Então, depois de que uma geração inteira havia padecido no deserto por conta da sua incredulidade, lembra daquelas pessoas que saíram do Egito? Somente 2 chegaram em Canaã, que foram Josué e Caleb. Toda aquela geração pereceu no deserto por conta da sua incredulidade. E as mulheres e as crianças que eram os coitadinhos da época, esses foram aqueles usados pelo Senhor para conquistar Canaã. Então essa geração viu a geração anterior perecer pela incredulidade e viu a sua geração, conhecer o que
a fidelidade e a misericórdia do Senhor faz com aqueles que são fiéis, com aqueles que decidem ser fiéis a Ele. E aí então, irmãos, surge essa geração que nós vamos estar olhando hoje. Uma geração que parece ter vivido todo esse tempo em outro lugar. Porque essa geração teve contato direto com aqueles homens vitoriosos. Essa geração conheceu Josué, conheceu Caleb, conheceu tantos outros líderes, tantos outros valentes guerreiros, homens de fé, de coragem, que conquistaram cidades muito mais poderosas, povos muito mais preparados do que eles. Mas essa geração que parece ter crescido em outro lugar, de repente assume a sua vez, digamos assim, e passa a viver como se não dependesse mais do Senhor. E aí me surgiram alguns questionamentos, e eu quero que você me acompanhe no raciocínio. Por que é que um povo que tinha tudo para ser feliz e próspero, de repente se vê tomado de dificuldades e sofrimento? A bênção do Senhor era sobre aquele povo. Aquele povo era um povo escolhido por Deus. Não existia nada nesse mundo que pudesse tocar sobre esse povo. E esse povo que tinha esse futuro pela frente, de repente, se vê tomado pela dificuldade e sofrimento. Uma segunda pergunta: por que um povo que viu tamanha manifestação de Deus, tanto daqueles que pereceram por falta de incredulidade, quanto daqueles que prosperaram por sua fé, como um povo desse deixa de seguir esse Deus? Como é que um povo desse toma uma decisão de deixá-lo? E eu fiz, irmãos, um link com a mensagem do domingo passado, aonde foi falado para nós sobre a parábola do semeador. O presbítero Luciano nos falou basicamente sobre o ladrão da fé, dando um foco um pouquinho maior sobre aquele primeiro solo, quando o ladrão rouba antes mesmo da palavra produzir fé. E quem sabe hoje nós vamos falar um pouquinho mais de algumas coisas que se referem talvez aos outros tipos de solo. Quando o inimigo por si só já não consegue mais tomar a fé dos nossos corações, quando ele precisa de uma ajudinha nossa, seja vivendo na superficialidade, seja sendo sufocado por tantos afazeres que nós acrescentamos na nossa vida. Então hoje eu quero meditar com vocês sobre os motivos que levaram Israel a sair do estado de bênção e passar por todos esses ciclos de sofrimento. Quero também fazer você perceber como eu e você corremos o risco de seguir pelo mesmo caminho que eles seguiram. E quero apresentar a oportunidade que nós temos de impactar positivamente a nossa nação. Amém? Então eu quero começar falando, irmãos, sobre aonde foi que Israel falhou. E eu quero dizer para você que Israel falhou no contexto familiar. Uma nação surgiu que não conheceu o Deus da geração que produziu eles, que criou eles. Israel foi derrotado na única batalha que eles não poderiam perder. Qual era? Permanecer fiel ao Senhor. É só isso que eles precisavam, irmãos. Eles não precisavam se preocupar com mais nada. Sol no tempo certo, chuva no tempo certo, calor e frio, sombra, água fresca, comida, vitória sobre os inimigos. Tudo isso à disposição de um povo que só precisava lutar para permanecer fiel ao Senhor. Aquela geração que chegou em Canaã
já sabia o que aconteceria se eles deixassem o Senhor. Mas parece, o texto não fala, mas nós podemos imaginar isso, que eles se ocuparam de alguma forma com algumas coisas que faltou a eles o cuidado de preparar a próxima geração. Faltou a eles o cuidado de perceber que, mais do que as ameaças que haviam de fora, o grande perigo estava dentro de suas casas. Quem sabe aqueles homens, aquelas mulheres, batalharam por proporcionar à sua família uma vida que eles nunca haviam tido. Afinal, há um tempo atrás, eles eram escravos e agora eles estavam diante de um mundo de possibilidades. Quem sabe eles disseram: eu nunca vou deixar os meus filhos viver a vida que eu levei, como nós vemos por aqui muitas vezes. E eles talvez se esqueceram que tudo aquilo não era por mérito deles, não é pelo esforço deles, não foi pela habilidade deles, mas simplesmente porque o Senhor os abençoou. E aí eu me lembrei de um salmo, o Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil trabalhar na sua construção. Se o Senhor não vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Às vezes eu ouvi as pessoas dizendo assim: Deus dá aos seus enquanto dormem. Mas isso não é uma promessa para você ter as coisas sem trabalhar. O que o Senhor está nos dizendo aqui não é isso. Não é pare de trabalhar e eu vou te dar tudo o que você precisa. A questão é, irmãos, que não adianta nada eu e você desejar conquistar o mundo, se esforçar para conquistar o mundo, trabalhar mais do que os outros trabalham, trabalhar enquanto eles descansam, fazer as coisas enquanto eles não fazem, como um monte de gente diz por aí, se o Senhor não for conosco. Essa é a grande verdade. As pessoas investem muito dinheiro em se preparar, em se capacitar, e está tudo bem. Mas talvez elas esquecem de que se o Senhor não for com elas, todo o esforço é inútil. Porque eu creio que qualquer tipo de bênção longe do Senhor, na verdade não é uma bênção. Por mais que você consiga a prosperidade longe do Senhor, essa prosperidade não é uma bênção. E se nós parássemos por aqui, irmãos, já teríamos motivos de sobra para voltar para as nossas casas e orar. Porque quantas coisas nós fazemos sem que o Senhor esteja conosco. Quantas vezes nós agimos, quantas vezes a nossa oração é do tipo assim: Senhor, eu já decidi o que eu quero, vem aqui comigo me abençoar. A vida não é assim. Essa não é a fé. Esse não é o caminho que se espera do povo de Deus. Quando Israel estava no deserto sendo formado um povo de Deus, eles não iam para o lugar que eles queriam. Eles não caminhavam quando eles estavam com vontade de caminhar. Eles não descansavam quando eles estavam querendo descansar. Eles andavam quando a nuvem se movia. Eles paravam quando a nuvem parava. Eles iam para a direção que a nuvem apontava, porque era o próprio Deus quem estava guiando o seu povo. Talvez hoje nós não temos uma nuvem para que a gente acompanhe. Talvez hoje nós não temos uma coluna de fogo que nos aquece durante a noite. Mas aquele que comandou a nuvem,
aquele que fabricou a coluna de fogo, Ele habita no coração de todo aquele que entregou a vida a Jesus. E essa mesma direção nós podemos ter todos os dias da nossa vida. Essa mesma oportunidade de não fazer as coisas de qualquer maneira, eu e você temos todos os dias. Nós também podemos ser um povo direcionado, guiado por nosso Deus. A questão é que talvez nós também estejamos muito ocupados para esperar uma orientação do Senhor, para esperar a manifestação dEle, a resposta dEle. Então, nas nossas orações, como a gente faz? Senhor, se o Senhor não falar nada até meio-dia, eu vou agir acreditando que a sua resposta é sim. Pode ser que você dê a sorte, mas pode ser que não. E aquelas pessoas, irmãos, aquela geração de homens valorosos e vitoriosos, de alguma maneira eles erraram na transição daquela geração, de maneira que a próxima não abandonasse ao Senhor. E talvez eu e você poderíamos pensar assim, mas é a outra geração, né? Eles que se virem, né? Só que talvez quando a nossa próxima geração assumir o seu lugar, a gente ainda esteja vivo. E talvez a gente venha padecer junto com eles. E aí eu quero chamar a sua atenção para o problema grave que eles cometeram. Eles abandonaram o Senhor. E qual é o problema de alguém abandonar o Senhor? O verso 14 e o verso 15 nos diz o seguinte, que quando eles abandonaram o Senhor, eles deixaram de receber o cuidado do Senhor. O texto diz que os homens vieram, os invasores saquearam eles, os inimigos se levantaram contra eles, e eles não podiam mais resistir a isso. E isso me faz lembrar algumas coisas. O texto diz que Deus os abandonou, Deus os entregou. E essa situação me fez lembrar aqui de 3 textos. O primeiro deles é em Números 14, quando os espias retornam de espiar a terra, quando está aquela lamentação no acampamento de Israel, dizendo, a gente veio aqui para morrer, o Senhor nos trouxe aqui para morrer. E então Josué e Caleb se levantam e dizem, não, irmãos, o amparo destas pessoas, desses povos, foi tirado deles. O Senhor vai nos dar a vitória. Entenderam? O cuidado de Deus sobre a vida daqueles povos havia sido tirado. Então eles não poderiam resistir, por mais fortes e poderosos que pudessem ser. Segunda Crônicas, capítulo 15, fala da história do rei Asa, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, um rei que restaurou a fé em Judá. E certa vez veio a ele Azarias e disse o seguinte, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Ou seja, se você deixar de seguir o Senhor, se você deixar de estar com o Senhor vai deixar você. Não que Ele deixa de te amar, mas Ele deixa de te cuidar. Como se Ele respeitasse a sua decisão. Como se Ele não te impedisse de fazer o que você deseja. E o último texto, irmãos, é Romanos capítulo 1, que fala basicamente que a humanidade abandonou a Deus. Que a humanidade deixou de glorificar a Deus como Deus e começou a adorar a criatura.
E o texto nos diz lá no verso 24 ao 28 que Deus então entregou à humanidade a impureza sexual. Deus entregou à humanidade as suas paixões vergonhosas. Deus entregou à humanidade a uma disposição mental reprovável. E há todo um detalhamento dessas coisas lá no livro de Romanos capítulo 1. Mas em suma, o que eu quero dizer para você é que Romanos 1 deixa claro que o mundo está do jeito que está hoje, porque a humanidade abandonou a Deus e, consequentemente, ela foi deixada seguir o curso natural do seu coração, ou seja, o freio moral que estava sobre a humanidade foi removido. A liberdade que muitos anseiam é a maior prisão que nós podemos imaginar. Porque se Deus não for um limitador na nossa vida, muito provavelmente nós nos entregaremos ao pecado, à destruição e à depravação total da nossa vida. Então o problema, irmãos, de nós abandonarmos a Deus, é que Deus nos deixa aí. É que Deus não nos impede, é que Deus nos respeita. E quando isso acontece, nós nos perdemos. O erro de Israel foi em não preparar adequadamente a nova geração para continuar servindo fielmente o Senhor. E é aqui que eu fiz o link com a semana passada. O ladrão da fé, como foi dito aqui domingo passado, ele age no contexto familiar. Ele age onde a gente não percebe. Ele se aproveita da superficialidade das nossas vidas, da nossa fé, do nosso compromisso com Deus. Ele encontra, irmãos, maneiras de sufocar a fé que já foi gerada no nosso coração. O ladrão da fé sabe que o investimento, ele sempre começa pequenininho, sem muitos resultados, mas no futuro produz grandes frutos. O problema é que nós não atentamos para os pequenos detalhes. E talvez hoje eu não tenha tempo de passar um momentinho com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa ou com o seu marido, porque a gente está ocupado, porque a gente está correndo, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Essa semana nós estávamos conversando lá no trabalho sobre como a nossa vida está ultimamente. A gente estava falando sobre inteligência artificial e algumas facilidades que elas trazem à nossa vida. E um colega falou assim: puxa vida, está ficando cada dia mais difícil, porque não basta a gente trabalhar, a gente tem que sair do trabalho, a gente tem que correr, se atualizar, porque no outro dia, talvez a gente não tenha mais trabalho. Ele disse assim: diferente do meu pai, que lá nos anos de 1980, quando dava 6 horas, terminava o expediente, ele ia para casa e fazia o quê? Ele tomava um chimarrão, ele visitava um amigo, ele jogava um futebol, ele fazia alguma coisa. Por quê? Porque não tinha nada para fazer. Mas hoje eu não posso fazer isso, porque eu tenho que ir para casa, eu tenho que correr estudar, eu tenho que fazer mais uma pós-graduação, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que aprender um idioma, eu tenho que me atualizar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr atrás de investimento, porque senão eu ganho muito pouco, não dá para ter a vida que eu tenho. Nós estamos sendo sufocados, irmãos, todos os dias. Nós estamos ajudando o ladrão da fé a sufocar a fé que foi plantada no nosso coração.
Porque nessa velocidade que nós estamos vivendo, logo nós esqueceremos que quem provê a nossa vida é o Senhor. Logo nós esqueceremos que se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Em vão é dormir tarde, em vão é acordar cedo, em vão é comer o pão de dores, se o Senhor não estiver conosco. Nós nos esquecemos disso. Porque nós não temos tempo para pensar. Nós não temos tempo para prestar atenção no que está acontecendo. Tem uma frase associada a Billy Graham, que eu não sei se foi ele que disse isso, mas a frase vale independente de quem disse, que é: se você não tem paciência para ensinar os seus filhos, o diabo tem. Se você não tem tempo para passar com os seus filhos, ensinando eles a viver uma vida com Deus, o diabo tem o tempo todo disponível para ensinar eles a viver longe de Deus, a mentir para eles que eles não precisam de Deus, que eles podem ser felizes sem Deus. A geração inteira que veio depois da geração de Josué não conheceu a Deus, nem o que Deus havia feito por Israel. Às vezes nós olhamos, irmãos, aquela geração que saiu do Egito, e quando a gente lê o livro de Êxodo, a gente fala: poxa vida, numa página um milagre, na outra uma reclamação, numa página um milagre, na outra uma reclamação, e a gente fica indignado com eles. Mas talvez eles não conheciam Deus o suficiente para não ter aquele tipo de atitude. Agora a geração seguinte, a de Josué, não. Esses viram Deus. Esses conheciam os feitos de Deus. Esses viram os reclamantes e esses viveram sem reclamar. E esses não souberam ensinar os seus filhos, apesar de todas as suas maravilhas. E isso não foi de uma hora para outra. E isso não foi uma reunião de, quem decide aqui não contar para os filhos como é que Deus abençoa, como é que tem que ser a vida. Não foi assim. É uma construção. O ladrão da fé vai plantando a sua sementinha no lugar da sementinha do Senhor. O ladrão da fé vai fazendo pequenos investimentos que hoje não produzem resultados, mas que no longo prazo corromperam uma nação inteira. E eu quero dizer para você, irmãos, que a sociedade é um reflexo do contexto familiar daquela nação. A sociedade é um reflexo do contexto familiar de uma nação. Vou te dar um exemplo. A gente gosta, ou melhor, perdão. A gente vê as pessoas gostando de falar mal da classe política. A Bíblia diz que nós não devemos falar mal, nós devemos orar. Então a gente vê as pessoas rapidinho falando mal da classe política. Que são corruptos, que não sei. A questão é, esses homens se criaram aonde? No nosso meio. Irmãos, nós apontamos o dedo que eles são corruptos e nós esquecemos. Quando nós compramos a TV a cabo pirata. Quando nós compramos a caixinha que dá todos os canais do mundo sem você pagar. Nós nos esquecemos quando nós temos acesso aos livros em PDF que a editora trabalhou para produzir e que nós conseguimos burlar o sistema de pagamentos e temos acesso sem pagar. Nós nos esquecemos que nós baixamos MP3 da internet sem pagar o direito de quem trabalhou e é merecedor do seu trabalho. O operário é digno do seu trabalho. Nós somos corruptos, irmãos, aqui, na base. E nós queremos que os que estão lá
cheio de oportunidades de fazer o que nós fazemos aqui, não sejam. A santidade de uma nação começa dentro das casas, das famílias. A santidade dos filhos começa na santidade dos pais. Uma das notícias mais comentadas essa semana na internet foi os dados apresentados pelo censo, que diz uma coisa: o Brasil nunca foi tão evangélico como agora. 26% da população se declarou evangélico. Significa, irmãos, que 1 a cada 4 brasileiros, e é um monte de gente, quase 1 a cada 3, são evangélicos. E ao invés da gente ver nas reportagens comentários de comemoração, o que a gente via? Comentários do tipo: de que adianta a quantidade sem qualidade. Esses números, irmãos, eles geram um alerta para a nossa vida. Sabe qual é o alerta? Nós estamos andando no mesmo caminho daquela geração de Josué, que conheceu o Senhor, mas não soube passar isso para a próxima geração. Nós conhecemos o Senhor, mas não estamos sabendo apresentar o Senhor para os novos convertidos. Nós conhecemos o Senhor, não estamos conseguindo apresentar o Senhor para os nossos filhos. E o resultado é que nós estamos gerando uma geração, ou melhor, uma nação, cada dia mais evangélica, mas cada dia menos parecida com Cristo. E se esse alerta surge diante dos nossos olhos, eu vejo, irmãos, uma luz no fim do túnel. Eu vejo um ponto de esperança aqui, porque ainda há tempo da gente mudar essa situação. Sabendo, irmãos, o que aconteceu com a nação de Israel, nós podemos fazer a diferença nos nossos dias, no nosso tempo. Está nas nossas mãos a possibilidade de mudar a sociedade, meus irmãos. Está diante de nós. E o nosso Deus é conosco. Ele nos empoderou para nós fazermos discípulos. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, para que os discípulos sejam feitos. Nós não podemos nos esquecer dessa missão. Nós não podemos abandonar essa missão achando que isso é uma responsabilidade da igreja lá, o pastor, o presbítero, o evangelista. Quem tem essa mentalidade, irmãos, é porque não tem visão da vida. Porque se nós deixarmos de gerar discípulos verdadeiros de Jesus, irmãos, a nossa sociedade se corromperá cada dia mais. E a situação de vida, a minha e a sua, cada dia será pior. Então, amados, fazer discípulos não é uma questão de aumentar o número de pessoas da minha igreja. Fazer discípulos não é uma questão de ativismo, de nós cumprirmos metas, de nós levantarmos uma bandeira, não. Encher a nossa nação de discípulos verdadeiros de Jesus é um bem que fazemos a nós mesmos também. É um bem que nós fazemos aos nossos filhos. Irmãos, se lá onde as leis são feitas, tivessem somente pessoas que fossem cristãs verdadeiras, nós não precisaríamos orar: Senhor, não deixa eles aprovar leis que são contra a tua palavra. A gente tem responsabilidades e perigos hoje, porque a nossa nação está perdida, está corrompida, está seguindo por esse caminho. Eu quero dizer para você hoje, irmão, que a família sempre foi um instrumento de Deus. O plano de salvação da humanidade começou com uma família, Abrão e Saraí.
uma família sem muito potencial, velhos, uma mulher estéril. Como é que esse casal poderia ser pai de multidões? Como é que esse casal poderia abençoar todas as famílias da terra? Abraão e Sara eram idólatras, mas foi por meio dessa família que Jesus Cristo veio ao mundo. Foi por meio dessa família que a história da humanidade foi reescrita, foi transformada. Foi por meio dessa família que hoje eu e você fomos alcançados e temos esperança. A família, irmãos, é o alicerce do povo de Deus. As tribos de Israel eram famílias, cada tribo tinha uma responsabilidade. Os levitas cuidavam das coisas do Senhor, os demais, uns ficavam à esquerda, outros à direita, uns à frente, outros atrás, não porque uns eram melhores do que os outros, mas porque todos tinham uma responsabilidade. No contexto do Novo Testamento, também é assim. Maridos, mulheres, filhos, todos nós temos responsabilidades. E não é uma questão de mandar ou receber ou obedecer, irmãos. É uma questão de servir a Deus. É uma questão de nós entendermos o propósito que existe sobre a nossa vida. Eu não vim a esse mundo para ter alguém para satisfazer meus desejos carnais, para que eu possa aproveitar a vida da melhor maneira possível. Eu vim a esse mundo para ser o embaixador de Jesus Cristo. Eu fui unido a uma mulher para gerar filhos que serão embaixadores de Jesus. O Senhor espera de mim, da minha esposa, dos meus filhos, que nós sejamos luz em meio às trevas, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz, que nós sejamos bênção, que nós sejamos vida aonde não há vida. E quando nós entendemos o propósito, irmãos, todo esse preconceito gerado por quem não é do povo de Deus, desaparece, e nós temos a liberdade para servir o Senhor, e nós podemos nos unir para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Então a pergunta é: como é que nós podemos ajudar a nova geração a continuar servindo ao Senhor? E a primeira coisa que eu quero falar para você é que nós não podemos dar o que nós não temos. Não dá para nós querer que os nossos filhos sirvam ao Senhor, tenham um relacionamento com o Senhor, se nós não temos. Não dá para querer que o meu filho passe lá 2 horas de joelho orando, 3 horas meditando nas Escrituras, se eu não faço isso. Não dá para querer que o meu filho não assista a determinados programas, não acompanhe determinadas personalidades, não se envolva com determinado tipo de música, se eu não faço isso. O primeiro lugar que nós precisamos é olhar para nós mesmos. Qual é a vida que nós temos vivido? Qual é o testemunho que nós temos dado para o nosso filho, para a esposa, para o esposo? Davi foi um grande rei, mas pelo jeito um péssimo pai. De que adiantou? Aquela geração foram homens de grande fé, guerreiros valentes, mas do que adiantou? A segunda coisa, irmãos, é que nós não podemos cair no erro de achar que tudo o que nós precisamos fazer é trazer os nossos filhos na igreja. Porque até uma certa idade nós conseguimos, sim. A vara canta bonito lá em casa e vem para a igreja, não interessa. Mas chega um tempo que não dá mais para fazer isso. E se nesse dia não houver relacionamento com Deus na vida desse filho, quando ele começa a se mandar, ele vai para onde ele acha que ele tem de ir.
Muitas vezes as pessoas acham que basta trazer na igreja. E as pessoas colocam a responsabilidade da edificação e do discipulado na tia da escolinha, no pastor que prega, no irmão que tem que vir me visitar. Mas a verdade, irmãos, é que o responsável por discipular os filhos são os pais. Não espere que a tia da escolinha faça isso. Ela fica com seu filho 2 horas, digamos assim, nem isso, durante a semana. E eu fiz uma conta básica aqui, irmãos, valendo para os filhos e para nós. Se a gente passa 2 horas na igreja no domingo, vamos imaginar que todo mundo, pais e filhos, faça um devocional diário de no mínimo 30 minutos, todo dia. Vamos fazer de conta. Irmãos, isso corresponde a 5% do tempo que você tem na semana. Ou seja, 5% do tempo nós investimos no relacionamento com o Senhor. E meia hora de devocional é bastante. O resto é gasto com trabalho, com descanso e com entretenimento. Aqui está o vilão das nossas vidas. Aqui está a porta aberta para o ladrão da nossa fé. É aqui que ele nos pega. Porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Descansar, todo mundo tem que descansar. Se divertir, todo mundo tem que se divertir. É saudável. Mas a gente não sabe mais dosar isso. Nós precisamos pensar, refletir e analisar o que estamos fazendo dentro das nossas casas. Muitas vezes o inimigo está dentro do quarto, irmão, do teu filho, na palma da mão dele, pregando o evangelho que não é de Jesus para ele, enquanto você e eu não fazemos o que deveríamos fazer. Então, meus irmãos, o que eu quero que você entenda, que investir na sua vida com Deus não é sobre ter uma religião, é sobre uma vida, é sobre uma sociedade, é sobre um futuro, é sobre não sofrer, é sobre ter uma postura, é sobre ser um instrumento de Deus. Nós precisamos decidir se nós iremos deixar os povos à nossa volta, ensinar aos nossos filhos e até mesmo a nós como viver uma vida, ou se nós iremos buscar o favor do Senhor para transformar a nossa casa e consequentemente toda a nossa sociedade. Eu quero dizer para você que há esperança para as nossas famílias. O Deus que o livro de Juízes apresenta é um Deus misericordioso, mesmo quando a gente falha de maneira repetida. Todas as 7 vezes que o povo falhou, o Senhor, mediante o arrependimento deles, levantou juízes que ajudaram eles na sua restauração. O Senhor é fiel ao propósito dele de salvar a humanidade, de abençoar todas as famílias da terra, e ele faz isso por meio de famílias que servem a ele. E isso inclui a minha família e a sua família também. E talvez você olhando para a sua família hoje, você não veja muitas expectativas boas em relação a como as coisas podem mudar. Mas eu quero te dizer que Abraão e Sara não tinham vigor físico, não tinham nem a capacidade biológica, mas Deus transformou aquelas vidas. Deus fez daqueles dois uma nação, um povo que trouxe o Messias a esse mundo, que trouxe salvação à humanidade, que mudou a história, dividiu a história dos homens em duas, antes de Jesus, depois de Jesus, que alcançou as nossas vidas 2.000, 3.000, 5.000 anos depois.
O Senhor pode fazer na sua casa. O Senhor pode começar na sua casa. Jesus morreu para te dar vida e esperança. Jesus morreu para que a transformação que a sua família ou que a nossa nação precisa comece hoje. E como nós podemos fazer isso, irmãos? Assumindo um compromisso de transformação pessoal, de transformação familiar e depois de sermos um agente do Senhor para a transformação da nossa nação. As pessoas falam que tinha que tirar todos esses políticos e começar tudo de novo. E eu vou dizer para você, irmão, não ia mudar nada. Porque os que iriam chegar novos saíram do mesmo buraco daqueles que estão lá hoje. Mas nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Nós temos a oportunidade de começar hoje a plantar uma semente que vai transformar a nossa sociedade. Aqui na igreja, irmãos, a gente está iniciando um projeto, bem no comecinho, e que envolve as famílias. Nós cremos que as famílias bem estruturadas é o que nós devemos buscar, é o que nós devemos lutar. Nós estamos começando e os encontros da quarta-feira foram o primeiro passo que a gente deu. Então, amados, você vir aqui na quarta-feira não é para agradar o pastor, a pastora. Você vir aqui na quarta-feira é fazer parte de um movimento de homens e mulheres que querem mudar a sua casa, que querem mudar os seus filhos, que querem mudar a sua sorte, que querem mudar uma sociedade, que querem plantar o reino de Deus no nosso tempo, na nossa geração, na nossa nação. Nós queremos fazer a diferença. Vir para quarta-feira e começar a se envolver com tudo aquilo que nós fomos construir, não é questão de uma religião. É um propósito de vida de Deus para nós. O nosso propósito, irmãos, é trabalhar para estruturar as famílias, seja no relacionamento conjugal, nas finanças, criação dos filhos, o envio desses filhos, também no serviço do Senhor. A gente precisa, irmãos, se unir em torno de uma missão. A gente precisa entender que não é uma questão de participar de uma atividade da igreja. É se envolver dentro de um propósito de Deus. E o desafio que eu quero deixar para você hoje é se levantar diante do Senhor. O livro de Êxodo, capítulo 32, narra aquele episódio do bezerro de ouro. Quando Moisés desce, indignado pelo aquilo que ele havia feito, do que o povo tinha feito, Moisés diz o seguinte no verso 26: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas se levantaram e se uniram a ele. Aqueles homens, aquela família, aquela tribo, deu um passo de fé e se tornaram um instrumento de Deus para abençoar aquela nação. Foi por causa disso que eles foram escolhidos, porque eles se levantaram e deram um passo em direção ao Senhor. Então hoje eu quero desafiar você a dar um passo como os levitas deram em direção ao Senhor. O Senhor tem uma obra para realizar nessa cidade e nessa nação. E nós podemos fazer parte disso. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu me alegro de imaginar, de um dia olhar para trás e ver a bênção do Senhor sobre a minha nação e dizer, eu fiz parte disso. De olhar para trás e ver a minha igreja, que um dia foi pequenininha, grande, não na quantidade, mas também na quantidade e na qualidade. E olhar
eu lutei ao lado desse povo. Eu fiz parte de uma geração que não abandonou o Senhor. Eu fiz parte de uma geração que deu um passo em direção ao Senhor. Que acreditou que o nosso Deus ainda reina nesse tempo. E eu quero convidar você a orar. Porque eu não vou falar para você tomar essa decisão hoje. Para você não tomar a decisão emocionado. Mas se você quiser, tome. Eu quero servir ao meu Deus. E eu quero ver a minha casa e a minha cidade impactada pelo Evangelho, pela presença de Deus. E se você quer também, irmãos, se levante e vamos orar. E vamos colocar nossas vidas diante de Deus. E vamos colocar a nossa impossibilidade diante de Deus. As nossas dificuldades diante de Deus. Não importa, irmãos. Não importa as dificuldades do relacionamento, não importa a distância que já foi gerada entre você e os seus filhos. O que importa é que nós temos um Deus que é poderoso para mudar todas as coisas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos, Pai, pela tua paciência, Senhor Deus, conosco, porque muitas vezes nós nos deixamos levar, Senhor, pelas coisas desse mundo. Nós nos deixamos levar por tantas atividades, tantas situações, Pai, buscando talvez o melhor para a nossa vida e para a nossa família, e nós não nos damos conta, Senhor, de que se o Senhor não estiver conosco, todo o esforço, Pai, é praticamente inútil, Senhor. E nós queremos pedir a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas hoje, que nós possamos ter, Senhor Deus, o discernimento, Pai, para entender, Senhor, que nós temos um papel, Senhor, a ser cumprido, Senhor, diante da sociedade, diante desse tempo, diante da nossa nação, Pai. Que o Senhor nos levantou, Pai, para nós sermos o sal, para nós sermos a luz, que nós venhamos brilhar como estrelas, Pai, no meio de uma geração corrompida e depravada. Que nós sejamos, Pai Santo, um instrumento do Senhor de transformação da nossa casa e da nossa sociedade. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, eu oro por aqueles que têm dificuldade de relacionamento em suas casas, por aqueles que têm dificuldade, Senhor Deus, de administrar suas vidas, por aqueles, Pai Santo, que não têm encontrado um tempo para passar contigo. Pai, eu oro pedindo que a tua graça, Senhor, venha abençoá-los, venha preparar, Pai Santo, a eles um arrependimento, uma restauração, uma organização, que o Senhor venha trazer sobre as nossas vidas o milagre, Pai, de nos relacionarmos bem com a esposa, com o marido, com os filhos, o milagre, Pai, de nós desejarmos te buscar, o milagre de nós queremos te servir. Pai, em nome de Jesus, derrama graça sobre as nossas vidas, nos ajuda a acreditar, Pai, que a mudança que nós tanto esperamos começa com os nossos joelhos dobrados, começa, Pai, com nós buscando a tua face, começa com nós buscando uma transformação do nosso coração. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que as nossas famílias sejam, Pai, o início, Senhor, de uma mudança, de um avivamento, de uma transformação, de uma sociedade, Pai, que tem caminhado a passos largos, Senhor, para se tornar como aquela geração que veio depois de Josué, Pai, uma geração depravada e perdida. Nós te louvamos, Pai, e pedimos que o Senhor nos levante, para nós sermos uma força contrária, que vai resgatar a nossa geração e vai transformá-las em verdadeiros discípulos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.